Sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do Petcast do Grupo Sincef. Eu sou Stephanie Salvador e eu tô aqui com meu pai, o Valnei, o nosso querido rei do encantamento, para mais um bate-papo inspirador sobre o universo pet. Hoje temos a honra de receber uma convidada extremamente especial, a doutora Carla Stivaletti, médica veterinária com vasta experiência e uma das referências em medicina integrativa para pets. Ela é doutora na área e traz uma abordagem que une a ciência, cuidado e sensibilidade nos tratamentos dos nossos queridos companheiros de quatro patas. O episódio de hoje vai ser sobre uma verdadeira jornada, sobre como possível cuidados diferentes com os nossos pets com forma mais ampla e compassiva, integrando corpo, mente e bem-estar. A doutora Carla atua com práticas como acupuntura, nutrição funcional, ozonoterapia, cuidados paliativos e tem ajudado muitos animais e seus tutores, é claro, a encontrarem mais qualidade de vida, mesmo em momentos mais delicados. Vamos conversar sobre os benefícios da medicina integrativa, entender quando ela é indicada, desmistificar alguns conceitos e trazer orientações práticas para quem deseja cuidar do seu pet com mais equilíbrio e propósito. Seja muito bem-vinda, doutora Carla. Obrigada, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui falando dessa área que gosto muito e que faz muita diferença na vida dos pets. Boa noite, Valnei. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Carla. Nós estávamos aqui, vou falar para vocês que quase nós não conversamos, eu e a doutora Carla, faz uma meia hora que nós estamos num bate-papo e vocês não imaginam a experiência que essa moça tem. Então, doutora, seja bem-vinda ao nosso Petcast. Obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar impressionadas com tanta experiência que a senhora tem. Obrigada. Pessoal, não esqueçam de comentar aqui na nossa live, deixar sua pergunta, seu questionamento e falar, claro, se vocês estão gostando ou não. Não esqueçam que quanto mais vocês perguntarem, mais chance vocês têm a concorrer ao nosso sorteio no final da nossa live. Bom, vamos começar então? Doutora Carla, pra gente começar, eu queria perguntar o que é a medicina integrativa. A medicina integrativa é uma medicina complementar. A gente tem a intenção de trabalhar junto com a medicina convencional e poder oferecer para esses pacientes o que tem de melhor. Então, a gente jamais vai substituir um tratamento convencional. A nossa intenção é acelerar o tempo de tratamento, diminuir os possíveis efeitos colaterais que esse paciente possa ter. A nossa intenção também é fazer com que esse paciente coma, que ele se sinta bem durante esse tratamento e que ele consiga se curar o mais rápido possível. Então, fazer com que essa experiência dele da doença, ela consiga se passar de uma maneira melhor possível. Essa é a intenção da medicina integrativa. E como nasceu a sua paixão por esse tipo de medicina diferente? Na verdade, a minha paixão pela integrativa nasceu de uma revolta profissional, né? Porque, assim, eu não conseguia aceitar o fato de não ter o que fazer por um paciente. Então, foi daí que não é possível que esse paciente que veio aqui agora, que é um paciente paliativo, e que eu não tenha nada para fazer por ele. Então, me pegava muito isso aí, foi por isso que eu comecei a ir atrás de outras técnicas que poderiam existir e que pudessem, né, fazer com que eu tivesse uma oportunidade de oferecer um mínimo de tratamento, um mínimo de qualidade de vida, de decência para esse paciente nesse final de vida. E foi aí que eu conheci a integrativa. Eu comecei com acupuntura, depois fui para a ozonoterapia, me formei em nutrição de cão e gato, nutrição clínica, e aí fiz cursos dentro de alimentação natural, alimentação própria para paciente doente, então, por exemplo, insuficiente renal. Eles têm muito pouco apetite, muito problema para comer e eles precisam comer. Eles precisam comer, esses pacientes. E aí eu tinha essa dificuldade, a gente via que a gente tinha essa falta de logística no tratamento dele. Então eu fui procurando essas alternativas de ter meios de tratar esses pacientes também. Que legal. É muito interessante, mas me conta assim, qual que é a diferença principal entre a medicina tradicional e a integrativa?
A gente tem um engessamento na convencional, né? Então, assim, se eu troquei de antibiótico e ele não funcionou, se ele não melhorar com isso, e é o antibiótico mais potente que a gente tem, o que a gente faz com esse paciente? Nada. Né? E aí a gente tem vários outros problemas, porque, por exemplo, a gente tem casas de rações que trabalham vendendo medicamentos, coisas que, por exemplo, a gente não tem na medicina humana. O uso do antibiótico, por exemplo, é controlado na medicina humana, você não compra sem receita controlada, carimbada, 2 vias, isso não acontece na veterinária. Então, a gente tem um uso indiscriminado de medicamento e eles estão parando de funcionar. Então, hoje, a gente tem a medicina integrativa como uma alternativa de tratamento, principalmente para esses pacientes onde a medicina convencional, a medicina medicamentosa, está engessada e não funciona mais. Muito, muito interessante, né? Sim. É diferente. E é interessante saber que algumas pessoas, que eu acredito que acham que a partir do momento que o animal recebe um tratamento, toda vez que tiver a mesma coisa, vai ter que usar o mesmo medicamento e acabam comprando, como você mesmo disse, numa farmácia veterinária que não tem essa indicação. Não, né? Isso acaba acontecendo muito. Eu fui no começo do ano num congresso de atualização e eles falaram que realmente os últimos estudos mostram, por exemplo, que a doença do carrapato ela não tem cura. O paciente se infectou uma vez, a gente trata, por mais que os exames deem negativo, esse paciente vai ser portador para sempre. E aí todos esses novos estudos, a gente já tinha essa história antes, mas a gente não tinha estudos robustos em cima da área com um número grande de animal. E aí no começo do ano eu fui nesse congresso e eles falaram exatamente isso pra gente. Só que essa doença ela nunca volta igual. Sim. Entendeu? Ela sempre volta com uma resistência maior, sempre volta provocando danos colaterais maiores, né? E aí as pessoas falam, qual que é o sintoma de doença do carrapato? Não sei quantas vezes que ele já teve. Então, às vezes, a primeira vez ele vai ter uma febre, vai ficar sem comer. Segunda vez ele pode ter um glaucoma. Terceira vez ele pode ter uma insuficiência renal secundária. E aí, às vezes, a pessoa volta com o tratamento, porque os sintomas são parecidos e, às vezes, nem é a mesma coisa. E aí, passa um tempo tratando com medicamentos. E, às vezes, o paciente nem tem aquilo. E aí, a gente acaba se perdendo nessa história. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado por conta disso. Essa automedicação, eu, quando trabalhava numa internação, perdi um paciente porque a pessoa deu para um animal de 4 quilos 60 gotas de dipirona. O animal morreu por conta de dipirona. Dipirona. Olha só. Não era nem um paracetamol que é tóxico, é uma dipirona. 60 gotas para um animal, a gente não conseguiu reverter. Então, assim... 60 gotas acho que não vai nem para 60 humano, quilos, né? não. 60 gotas na veterinária é para um animal de 60 quilos. O animal tinha 4. Então, assim, a gente perdeu um paciente por uma coisa ridícula que todo mundo tem em casa, que é a dipirona. Então, E a gente às vezes acha que essa dipirona vai ajudar para tentar diminuir alguma dor, algum e sabe o que o pessoal adora? Infantil. Eles acham que porque é infantil você pode usar em animal, sem medo nenhum. Ah, não, mas eu usei infantil. É a mesma dosagem, às vezes só tem a diferença porque tem um gostinho, para ficar mais fácil da criança tomar. Mas às vezes tem a mesma miligramagem. E essa dosagem é bem menor para animal, né? 2, 3 gotinhas. Se a gente for pensar, se nós três, que a gente chega na UPA agora, todo mundo passou mal, todo mundo está com vômito. Você vai tomar uma bolsa de 500 ml de soro, você também, eu também. Você vai tomar uma ampola de tramal, você também, eu também. Com o animal não acontece assim. Né? A gente tem dose tanto por peso quanto por idade. Então, às vezes, esse paciente é menor, é mais magro, é mais gordo. Então, isso vai mudar totalmente o esquema. Entendeu? Da dosagem. Por exemplo, se eu for escolher um tramadol, uma medicação para dor que a gente usa muito, principalmente lá na minha clínica, por questão de controle de dor. O tramadol, você pode usar ele de 2 a 6 miligramas quilo. Quando que eu vou escolher 2, quando eu vou escolher 6? Só vocês sabem, né? Eu preciso avaliar esse paciente. Ele está desidratado? Como que ele está? Então, tudo isso interfere na dose. Entendeu? Então, por isso que é tão preocupante, às vezes, você automedicar esse paciente em casa. Porque, às vezes, ele estava com febre, aí chega para mim no atendimento e ele não está mais. E febre é um sinal, por exemplo, de infecção. Então, se ele chega para mim, às vezes, a gente não comeu bola no atendimento. Às vezes, você me enganou. E aí, eu acabo perdendo a mão ali na hora de discriminar o que é importante, o que exame que precisa ser feito, porque o paciente não apresenta. Exatamente. Nossa... tem muita gente que automedica os seus animais mesmo. Eu já conheci pessoas que falam, não, ele vai viajar, dá um pouquinho, né, de...
Ó, é o Dramin, para a viagem, o Dramin é o campeão, né? Ah, não, vou dar uma gotinha de Dramin que ele fica quieto. O que acaba acontecendo? Às vezes esse paciente pega no sono e ele acaba perdendo os reflexos, às vezes ele regurgita, aspira e tem broncoaspiração. Então, às vezes, você mata seu paciente numa brincadeira dessa. Não é que a gente quer monopolizar o cuidado e tem que passar no veterinário para tudo. Mas é isso que eu falei. A gente tem um monte de vertentes nesse caminho que interfere na escolha do medicamento. Na escolha, na idade, do peso, como que está a conformação corporal por esse animal. Ele está comendo, ele não está, ele está vomitando, ele está com diarreia. Tudo isso vai interferir na minha escolha. Então, não é uma receita de bolo, mas a gente tem como base o quê? A medicina humana. Sim. Então, todo mundo aqui vai tomar a mesma quantidade. Eu vou tomar uma amoxicilina de 500, você que tem mais idade que eu também vai, ela que é mais magra que eu também vai tomar a mesma coisa, e aí o pessoal acha que para bicho é padronizado também, e não é, porque esses medicamentos eles foram feitos para humanos, farmacodinâmica, farmacocinética humana, não é feito para animal, e aí a gente adaptou alguns medicamentos que podem ser utilizados. Sim. Né? Deixa eu tirar uma dúvida. O meu amigo, ele comprou e deu um presente para a filha dele, um Spitz, né? E esse Spitz, cada vez que ele viaja, ele baba muito. Ele entra no carro, ele começa a babar muito. Desde bem pequeno. E ela já procurou veterinário e nenhum conseguiu resolver. O que pode ser isso? A gente tem um nome específico que eu não vou lembrar agora, mas que nem a gente, quando tem criança que anda de carro, fica muito nauseada, essa salivação é náusea, é esse desconforto. Sabe que tem uma pessoa que vai em navio e fica nauseado? É mais ou menos isso. Tem paciente que passa, tem paciente que não passa. A gente tem uma medicação no mercado que pode ser utilizada. Às vezes você faz 2, 3 dias antes para tentar... Não adianta só na hora, então? Não adianta. A gente tem uma medicação no mercado que a gente consegue utilizar ali 2, 3 dias antes, já para ela ter um efeito, manter um efeito ali, para que consiga viajar. É uma tentativa. Mas o pessoal gosta muito de fazer sedativo, e aí acaba acontecendo esse tipo de acidente, que às vezes a pessoa, quando para o carro, o animal já não está respirando direito. Então, o animalzinho dela, né, o filhinho dela, a hora que vê o carro já começa. Tem animal que é assim mesmo. Não tem jeito. E, doutora Carla, me conta uma coisa. Quais terapias integrativas você utiliza e em quais casos elas se mostram mais eficazes? E em quais casos? Assim, quanto mais recente for, maior nossa taxa de sucesso. Tá? Então, quanto mais cedo a gente descobrir a doença e mais cedo a gente entrar com a intervenção, maior nossa chance de sucesso. Né? Então... Às vezes a gente estava conversando naquela hora, às vezes você pega um paciente que parou de andar há 1 semana. É um tipo de paciente. Às vezes você pega um paciente que está parado há 3 semanas. É outro já tipo. É outro tipo de paciente. Às vezes eu recebo um paciente que está sem andar há 6 meses. Entendeu? Se a gente for comparar, a gente obviamente vai tentar, né? Para tudo, principalmente para a qualidade de vida. Mas existe uma chance real desse paciente voltar a andar? Muito baixa. Nada é impossível, né? Mas é uma chance muito, muito baixa. Então, quanto mais precoce for a nossa intervenção, isso para tudo, tá? Não só para medicina integrativa. Às vezes você viu seu animal vomitando, às vezes você espera 2, 3 dias, que é o que o pessoal fala, né? Para ver se melhora. Esse paciente já desidratou, já ficou sem comer e a gente tem que intervir. Então, quanto mais cedo for essa intervenção, mais rápido nossa taxa de sucesso. Mas o que a gente tem muito hoje? Controle de dor. Né? Então, a gente tem fisioterapia, a gente tem acupuntura como uma alternativa muito legal. Dentro da fisioterapia, a gente tem o laser, né? que tem esse efeito anti-inflamatório e analgésico importante. A gente tem o campo magnético, né? que a gente coloca o paciente entre 2 ímãs bem grandes, assim, e ele vai gerar um campo magnético que tem essa ação de desinflamar. Em pacientes pós-cirúrgicos, que esse osso não colou certinho como deveria. Dentro da acupuntura, a gente tem várias técnicas ligadas às agulhas, não só o fato de ponturar, mas, por exemplo, a pacientes com muita dor, eu gosto de usar a eletroacupuntura. Então, a gente tem um aparelhinho como se fosse aquele aparelhinho de choque que a gente dá, o fisioterapeuta faz na gente. Ele tem 2 jacarezinhos, você coloca ele na agulha, então a gente emite uma voltagem maior, a gente potencializa o efeito da acupuntura. Fora disso, o que a gente tem muito? O canabidiol, que hoje vem como uma alternativa
desde pacientes com alterações comportamentais, ansiosos, aqueles que têm aquela angústia de separação, que o tutor sai de casa, ou ele se mutila, ou ele destrói o ambiente. A gente também tem a nutrição, então, principalmente esses pacientes mais graves, oncológicos, os idosos, que hoje a gente tem muito, né? Muito comum de receber paciente de 16, 17 anos. Eu tenho uma de 16, oncológica. E assim, tá melhor que todo mundo junto. Toma o canabidiol dela também. Então, a gente tem várias alternativas para integrar o tratamento convencional que a gente consegue ter um resultado legal. É muito interessante, né? E qual que é o maior mito que você escuta sobre a medicina integrativa em si? Porque, querendo ou não, é uma medicina nova e que está muito na moda, vamos dizer assim. E qual que é o maior mito que a gente escuta sobre ela? Ela ser holística, né? Não tem problema nenhum contra a medicina holística, mas a gente tem comprovação científica que funciona. Então, a gente tem... eles acham que é algo místico, né? Você coloca uma agulha de acupuntura e eles acham que é um negócio meio que espiritual ali, e não é. A gente tem comprovação científica que as técnicas integrativas, elas funcionam. Então, desde a acupuntura, onde aquele ponto específico que você vai pôr a agulha, ele vai estimular um monte de liberação de substâncias com efeito analgésico, anti-inflamatório, relaxamento muscular. A gente tem hoje a alternativa do laser, né? Um dos meus carros-chefes lá na clínica é o tratamento de ferida. E feridas muito extensas, aquelas feridas pós-cirúrgicas contaminadas, de atropelamento. E o laser vem como uma alternativa para que a gente consiga restaurar, né, e tratar esse paciente de uma maneira e que feche isso mais rápido, né? No começo do ano, nesse congresso que eu fui apresentar um trabalho, né, submeti um trabalho e fui aprovada. Era de uma paciente que tomou uma picada de uma aranha marrom nas costas e, né, a aranha marrom, ela faz um estrago. Ela literalmente dissolve o tecido do paciente. E ela, coitada da cachorra, tomou bem na nuca. Uma shih tzu pequenininha, ficou um buraco imenso. E aí a literatura falava pra gente que o tempo mínimo era 12 semanas. Então a gente teria aí pelo menos 3 meses para fechar. E com os curativos, com o laser, né, a primeira sessão a gente associou o ozônio, a gente fechou em 4 semanas. O que era para fechar no mínimo em 12, nós fechamos em 4. Então, é essa a intenção com o tratamento nosso. Não vai fechar para amanhã. Sim. Né? A gente tem que respeitar a biologia do tecido. É um tratamento. Mas a gente vem para complementar, diminuir a dor e restaurar isso aí o mais rápido possível. Uma coisa que a doutora estava falando antes da gente entrar aqui, né, conversando com você, que achei muito interessante, a diferença, que a gente ainda não chegou, mas na parte do cuidado paliativo, que eu acho muito interessante da gente falar, é que muita gente acredita que o cuidado paliativo é para quando está no fim da vida, e na verdade não. Você pode falar um pouquinho para o pessoal sobre isso? Posso. Então, assim, o que acaba acontecendo é que as pessoas, quando a gente dá notícia que o paciente ele é paliativo, esse paciente, eles entendem que o paciente é terminal, que vai morrer amanhã, que vai sofrer, que está em sofrimento, que não tem o que ser feito, né? E, na verdade, não é isso. Eu até estava exemplificando, eu falei, olha, o paciente diabético é um paciente paliativo. Quem é o paliativo? É aquele paciente onde eu não tenho tratamento, cirurgia, certo, ou qualquer tipo de coisa para conseguir uma cura efetiva. Quem nasceu diabético ou se tornou diabético vai ser diabético para sempre. Entendeu? Para sempre ele vai ser diabético. Um paciente cardiopata que a gente tem hoje. Quantos idosos a gente não tem que ter problema no coração? É um paciente paliativo. É um paciente... O Luanzinho, o meu filhinho, ele então é um paciente paliativo. É um paciente paliativo. Você não tem cura, esse tratamento que você faz é um tratamento constante. Constante com a intenção do quê? De diminuir os sintomas e desacelerar o processo da doença. Exato. Então, a cardiopatia é uma doença crônica progressiva. Ela vai avançar. Qual que é a intenção do medicamento? Desacelerar o avanço da doença. Ele é um paciente paliativo. O problema é que a gente não tem explicação. Ah, o seu animal agora é paliativo. A pessoa automaticamente associa paliativo com terminal. Vai sofrer, vai morrer, não tem o que fazer. E não é isso, né? Por exemplo, a gente tem no paliativo cirurgias. A pessoa fala, tá, mas não vai curar. Não vai. Mas às vezes você pega uma cadela com um tumor imenso de mama, aquele tumor está arrastando no chão, o paciente tem desconforto, retirar ele vai salvar ela? Não vai. Mas esse animal vai ver quanto tempo a mais sem esse tumor? Qual a qualidade de vida que ela vai ter sem ele? A gente vai tirar, será que talvez ela viva 2 anos? Ah, mas 2 anos não é nada. 2 anos não é nada para quem?
Pra gente que vive 70, 80 anos, talvez não. Para um animal que vive 10, 12 anos, é 20% da vida dele. 2 anos. Então, assim, é bastante tempo. É a mesma coisa da obesidade e das consequências que a gente tem. Né? Eu sou uma pessoa com sobrepeso. Mas a gente vive muito tempo para correr atrás. Esse paciente, ele não tem esse tempo para correr atrás. Então, se ou a gente faz um emagrecimento nele, ou ele vai sofrer todas as consequências dele em um tempo muito pequeno, que para a gente demora muito tempo para fazer efeito. Então, eu vou sofrer a consequência da minha obesidade daqui 10 anos, quando eu tiver tendo que fazer fisioterapia e travar minha coluna, entendeu? Não agora. Os animais não têm 10 anos para se recuperar. É agora, né? É agora. Nesse momento. Então, a gente tem que desmistificar isso. O paciente paliativo, a gente tem muito para fazer. Paciente com displasia coxofemoral. Luan também. Absurda. O Luan tem um pouco de tudo, viu? O combo do paliativo. Mas tem cura? Não tem. Não. Você vai fazer o quê? Você vai diminuir a dor, fazer fortalecimento muscular, diminuir peso. É isso o tratamento da displasia coxofemoral. É um tratamento paliativo. Ele já foi algumas vezes na fisioterapia e agora eu ando aplicando uma injeção condro alguma coisa, que eu não me lembro o nome, a cada 6 meses para ele não ter a dor, né? Então, Sim. quando eu vejo que ele está voltando com a dor, eu aplico a injeção e às vezes faço mais algumas sessões de fisioterapia para que ele consiga, porque ele não é um paciente obeso. Sim, paciente já é um problema menos. Mas ele é um paciente com cardiopatia, displasia. Quantos anos? 13. Tá na idade ali de aparecer isso aí. Cardiopatia, ele já teve doença do carrapato, já teve giardíase. O Luan, ele já teve um pouco de tudo, assim, na verdade. Então, um cachorro bem guerreiro, né? Qual que é a raça? Shih Tzu. Eu ia falar, eu ia arriscar que era um Shih Tzu ou um Bulldog francês. Shih Tzu, Mas tudo bem. Quando ele veio também, ele já veio meio sofrido. Já veio com sarna. Mas eu falo que o nossa. Shih Tzu é o novo Poodle, né? Porque eu sou formada há 10 anos, né? Na minha época de estágio, a gente falava que os poodles eram os toodles, porque eles tinham tudo, exatamente assim. Problema de pele, cardiopata, problema hormonal, eles tinham câncer, eles tinham tudo, né? Então a gente chamava eles de tudo. Agora o Shih Tzu é o novo tudo. Mas por que isso acaba acontecendo? Como vira cachorro da moda, a raça da moda, eles começam a procriar esses animais desenfreadamente. De forma errada, né? Hoje a gente entende muito mais sobre canis especializados Sim. e canis fora da lei, digamos assim. Não vale muito a pena, às vezes, a gente... Primeiro que eu sou contra o apoio desses canis fora... Os clandestinos. Clandestinos. Obrigada. E porque a gente não sabe como eles cuidam realmente desses animais. O Luan é um exemplo disso, que veio de um canil que não era especializado, porque na época a gente mal conhecia sobre isso. Acreditamos ser um canil legal. A gente vê o filhotinho bonitinho, né? fofinho. E nós, quando não temos informação... O Luan tem 13 anos. Há 13 anos atrás, nós não tínhamos informações. Então, assim, vemos o cachorrinho bonitinho, a hora que pegamos, é aquela surpresa, né? É o Kinder Ovo, né? A gente não sabe, pegou, a que abriu, que veio. Exato. Que veio o que tem dentro. Então, hoje eu sou a favor da adoção, é claro, mas se for para comprar, tem que ser um canil especializado, né? Porque nós sabemos como é tratado as mães, os pais, né? O carinho que eles têm depois. Então, tudo isso vale a pena ser pesquisado antes de comprar realmente um animal. Sim. A gente vive num momento assim. Por exemplo, o canil terceirizado aqui da cidade está com quase 600, se não tiver com 600 animais abandonados. Os que estão lá. Né? Fora o que a gente tem para a rua. Exato. Né? Se a gente pegar cidades menores, como Rincão, por exemplo, a gente tem uma demanda de animal muito grande para a rua. E aqui a gente ainda tem castração da prefeitura, castração de baixo custo, a gente tem sede. E aqui é referência disso e ainda tem tudo isso. Imagina os locais que não tem nada. Né? Eu não sou contra cão de raça, pelo contrário. Eu sou contra canil clandestino. Exato. Exatamente eu por penso conta exatamente disso. mesmo. Não tem linhagem, não tem, por exemplo, pensando em cães grandes. Tem geneticista também, né? É exatamente que isso. Geneticista é uma coisa que eu conheci recentemente também, porque eu comecei a pesquisar a Belinha, que hoje está de folga, né? A minha Spitz, para ela trabalhar
na empresa com a gente como assessora de acolhimento. Então, tem que ser um cão especializado com uma genética já mais calma. Sim. Né? Então, foi aí que eu conheci a genética, né? Sim, e é por isso que eu te falo, não acho que... Não sou contra a raça, pelo contrário. Né? Eu tinha um pastor de Malinois e ele era sensacional. Assim, você vê que genética é um negócio fora da curva. Assim, a guarda que ele fazia, se ele tivesse aqui agora, ele ia estar de costa para mim, de frente para você e de frente para a porta. É assim, e ele é absurdamente inteligente. E é um cão que a polícia usa muito para trabalho. Sim. Por quê? Porque é um animal rápido, inteligente, com drive de serviço alto, entendeu? Então, que nem eu fiz faculdade e o pessoal criava muito Border Collie e o Blue Heeler por conta do pasto. É surreal, você pega filhote de 45 dias de vida, ele tá tocando a gente dentro de casa. Ele não quer que você vá para a cozinha e comece a morder e vai te tocando assim, 45 dias de vida. Então, assim, a gente precisa desses animais, a gente precisa da raça, mas é necessário manter um padrão racial. O que o cânio clandestino não faz. Né? Por exemplo, o que fizeram com o Bulldog francês, gente... É um absurdo o que fizeram com o Bulldog francês. É o tipo de paciente que tem que fazer abrir as narinas, passar por uma cirurgia para abrir a narina. Tem que fazer a cirurgia do palato longo porque o animal não respira. Entendeu? Que tem a síndrome do braquicefalo. São animais com órgãos absurdamente para fora que passou um cisco, esse paciente tem úlcera de córnea. Tem um monte de problema de pele. Eu sou fisioterapeuta e a maioria dos meus pacientes são Bulldog francês. Por quê? Mais de 90% deles nasce com vértebra a mais na coluna. Sai correndo, escorrega no piso, trava, vem sem andar. E eu consigo tirar aquela vértebra dali? Não. Entendeu? E são animais malucos, ligados 220. Entendeu? E acaba acontecendo o quê? A gente faz esse manejo desses animais, perda de peso, fortalecimento muscular, para tentar evitar um acidente. Se um dia ele pular do sofá, ele não fazer uma hernia de disco, não ser uma paralisia definitiva. Entendeu? Mas por quê? Cara, genética. Eles pegam... Cada vez as pessoas moram mais em apartamento, querem animais menores. Aí o que acontece? Cruza um filho, porque o macho que demanda o tamanho. Então cruza um filho com uma irmã, um filho com uma mãe, para nascer filhotes pequenos, porque as pessoas cada vez querem animais menores. E aí, ó, que nasce, você olha, tá lindo. Entendeu? Só que assim, a pessoa não tem essa percepção a longo prazo do que isso pode virar. Já peguei filhote de Shih Tzu, de cruza de irmão sem rim. O filhote não mamava, a gente achou muito estranho, trouxe. Por sorte, a gente tinha um ultrassonografista na clínica, não tem rim. A gente teve que eutanasiar o paciente de 2 dias de vida. Que dó. Porque cruzaram parente. Então, assim, e isso é um dos problemas, tá? A gente tem diversos problemas. Principalmente como é que é do neurológico. Neurológico. O pug é outro, né? O pug é coitados. Eles são muito fofinhos, mas é outra bomba relógio, né? Manter peso neles é absurdamente difícil. Difícil você pegar um pug slim, pode ver. Sim. A não ser que seja muito jovem, assim. Mas é muito difícil. Problema de pele, né? Até porque tem muita prega no rosto, aquilo assa, faz muita dermatite. O problema é respiratório. Eles roncam muito. Eles não respiram, eles roncam. Agora, imagina isso a longo prazo. Imagina essa sobrecarga cardíaca e respiratória a longo prazo. Por isso que eles têm indicação da cirurgia. De fazer essa cirurgia, tanto de diminuição de palato, quanto a da garganta, quanto a do nariz. Por quê? Pra passar esse ar para dentro e eles não ter que fazer tanto esforço. Entendeu? A Ana tá mandando um beijo para você, falando que é fã do seu trabalho, doutora Carla. Ana Marques. Tem a Liri Souza aqui também, assistindo a nossa live. A Karen Lucy. A Alessandra Dias. A Helena Fernanda. O Rafael Mesquita. Beijo para você, Rafael. A Daniele Freitas, de Divinópolis, assistindo a nossa live. Beijo, Daniele. Quer mandar mais um beijo para alguém aqui? Eu quero mandar um abraço pro Whindersson, lá de Brasília de Minas, que também está nos assistindo. Sim. Tá? Leonardo Martins, do Rio de Janeiro, também, que está nos assistindo. O Márcio, lá do Rio de Janeiro. O Márcio Louir. Lá de Curitiba. Todo mundo que está nos assistindo aqui. Quer mandar um beijo para alguém, doutora? Não, sou uma pessoa tímida. Não é tímida nada. Vamos mandar um beijo para Rincão, então? Um beijo para Rincão, é verdade. Eu vou mandar um beijo para Rincão, minha terra amada, que eu gosto muito de lá. Muito. Olha, doutora, como é que combina a medicina convencional com a medicina integrativa sem prejudicar o tratamento?
Primeiro entra naquela parte que eu falei que a gente não suspende o tratamento convencional. Então, por exemplo, um paciente insuficiente renal. Como que a gente pode ajudar ele, além do tratamento convencional? Então, trocar essa dieta, fazer uma alimentação natural, própria para esse paciente, baseada nos exames dele, no que ele vai tolerar de proteína. Então, uma proteína de alta digestibilidade, uma proteína que ele vai aceitar e que ele pode receber. Né? A gente tem muita suplementação hoje em dia, que esse paciente vai precisar, principalmente o ômega. Então, se ele precisar de um soro, por exemplo, que alguns pacientes renais precisam, que a gente faz debaixo da pele, a gente consegue fazer esse soro ozonizado. Né? E aí, como que acontece? A gente consegue melhorar a qualidade de vida, desinflamar esse paciente e tudo mais. Né? A gente também tem acupuntura, para dor, para desconforto, para tudo isso. Então, a intenção não é substituir, é agregar, é complementar mesmo. É uma medicina que tem a intenção de complementar. A gente nunca vai substituir nada. Por exemplo, muitas pessoas procuram canabidiol porque eles querem tirar o gardenal. E de antemão eu já aviso, não vai acontecer. Nosso tratamento de escolha é o gardenal. É o que a gente tem na ciência provado que funciona. O que a gente pode fazer com o canabidiol nesses casos, né? Então, às vezes, o paciente não toma. Quem procura a gente não é um paciente que toma só gardenal. É um paciente que, às vezes, está com gardenal e com mais 2, 3 drogas junto e não segura a convulsão. Esse paciente segue convulsionando, mesmo com outras drogas. Então, o que a gente consegue fazer? É entrar com o canabidiol para desmamar essas outras. Mas o que a gente tem na literatura que comprova? Quem funciona é o gardenal. O que a gente pode tentar fazer? Diminuir a dose do gardenal e manter ela junto, a dose mínima sem convulsão, junto com o canabidiol. Retirar, jamais. Então, é isso que a medicina integrativa vai funcionar. Eu não vou tirar um tratamento de base, nunca. Não vou tirar o antibiótico desse paciente. O que eu posso fazer é diminuir os colaterais que ele vai ter a longo prazo. Então, por exemplo, o que convulsiona, ele há 8, 9 anos tomando gardenal, a gente vê a consequência no fígado. Então, a intenção nossa é essa, é diminuir essa sequela que ele possa ter. A acupuntura, achei muito interessante que a gente começou a falar sobre o assunto. Ela é bastante reconhecida já no tratamento dos humanos, né? E pouco reconhecida na parte dos animais, né? Ou ela já está crescendo cada dia mais? Como é que ela atua nos pets? Então, ela está crescendo junto com a veterinária. Eu falo isso para todo mundo. Quando eu fiz faculdade 10 anos atrás, gato era tratado como cachorro pequeno. Não existia uma medicina felina, existia a veterinária de pequenos animais. Sim. Se é cachorro, se é gato, se tem 5, se tem 10 anos. E, cara, 10 anos é muito pouco tempo de crescimento dentro de uma carreira, dentro de uma profissão. E a veterinária avançou muito, mas muito dentro de 10 anos. Então, assim, nós vemos, assim, né? Antigamente, gente, é o que eu estava falando, nós não conhecíamos canis, nós não conhecemos nada. A gente pega no mercado e levávamos o pet no veterinário que a gente conhece. No balconista da casa de ração, né? No balconista, o que acaba acontecendo é que hoje, a gente pega pela casa de ração. A casa de ração é o melhor local para que vocês consigam ter ideia do crescimento do mercado pet. É o que a gente estava falando. A gente tem coleira de R$5 e coleira de R$500. A gente tem caminha de 30 e caminha de 300. Olha a quantidade de ração, a variedade de ração. A gente tem ração hipoalergênica, ração de peixe, ração de porco. A gente tem tudo isso. Então, assim, o mercado realmente explodiu no o mercado pet. Antes, as casas de rações eram de 10 por 10, né? Assim, 2 balcão, 4 pacotes de ração ali. E você queria 2 marcas, você queria, não queria. Hoje até no shopping tem e é super normal ter, é quase que obrigatório, quase todo shopping tem, né? Vamos combinar. A gente tem creche. Entendeu? A gente tem creche. Então, assim, a gente vê que o mercado cresceu e existe demanda para esse crescimento. E a medicina, né, que antes é considerada alternativa, se você vê comerciais de 10 anos atrás, era uma medicina alternativa. As pessoas achavam, né? E quem que procurava a acupuntura antes? Humanos que já tinham sido tratados com acupuntura, que viram resultados e que falavam, talvez funcione no cachorro. Entendeu? Mas a medicina a acupuntura em animais, ela cresceu, ela apareceu, na verdade, junto com os chineses na época das guerras, onde o médico da guerra fazia acupuntura nas pessoas feridas
E começou fazendo os cavalos também. E aí ele fez um comparativo, esse ponto aqui é para dor na gente, e se eu fizer no cavalo? E aí começou a passar algumas coisas. Não era uma realidade ocidental, porque a gente é um país de terceiro mundo, entendeu? O que pega aqui? Comida barata e medicamento no teto. Então, assim, com o que você ganha dinheiro aqui? Medicamento, entendeu? E eu não sou contra medicamento, eu sou contra o uso excessivo de medicamento. Entendeu? Não vem falar pra mim que um medicamento de carrapato que dura 30, 60, 90, um ano, não tem efeito colateral. Tem. Ah, mas tem estudo. Não tem estudo a longo prazo, gente. Quantos anos esses animais viveram para eles testar 30 anos? Não. Entendeu? Ela fere um dos pilares da longevidade, que é não desgastar esse organismo de forma desnecessária. Qual que é o melhor tratamento, por exemplo, para essa doença do carrapato? Não, a doença, não a doença do carrapato, a prevenção nesse caso. Aquelas coleiras assim já ajudam? Coleira e repelente. O que a gente tem que entender? Por que esses medicamentos eles não funcionam? Por que você não quer que seu animal tenha carrapato? Para não pegar a doença do carrapato, claro. Porque no final das contas, você entende que não importa que seu animal tenha carrapato, porque o carrapato, sem ter a doença, o que ele faz no seu animal? Nada. Pode causar uma dermatite, uma coceira onde ele picou, mas sistemicamente vai interferir na vida dele? Não vai. É isso que vai acontecer. Qual é o problema que a gente tem a longo prazo? O animal toma o comprimido. Né? Isso foi falado muito no congresso no começo do ano. Esse paciente toma o comprimido. Beleza. Esse comprimido fica ali 30 dias atuando, teoricamente. Como que o carrapato morre dele? Depois que toma o remédio ou não? Então, o cachorro toma o remédio. Depois, como que ele transmite a doença? Picando. Aconteceu quando o Luan pegou a doença do carrapato, acho que pela segunda vez, se não me engano. Fomos testar, eu falei, não, mas ele já pegou. Na inocência, achando que ele não ia pegar de novo, né? Sim. E eu falei, não, eu dei o medicamento. Aí o doutor falou, olha, provavelmente o carrapato morreu, mas ele estava com a doença e pegou. Então pegou da mesma forma. Se você pegar na bula, vai estar falando assim, ó, o carrapato morre até em 8 horas depois que subiu e tomou o sangue. O que eles passaram pra gente de atualização é que isso depende muito. Tem carrapato que fixou aqui, dependendo de onde tá a riquétia no aparelho bucal, né? Porque a pessoa bate. Ele pica, coloca o aparelho bucal lá dentro e a partir dessa contaminação de tomar o sangue, ele contamina o cachorro. Beleza? Depende de qual altura que tá. Tem paciente que foi contaminado em menos de 4 horas. Então não é uma garantia que vale a pena você pensar nele a longo prazo. Você vai dar um comprimido que fica metabolizando ali, ó, 30 dias, Sim. 90 dias. Entendeu? E o carrapato precisa picar o seu animal para conseguir. Não é uma loteria. Acaba sendo uma loteria. Mas por quê? Porque vende-se muito a ideia de prevenção. Quando que eu indico? O paciente está lotado de carrapato. Vamos derrubar todos os que tem nele. Sim. Agora, preventivo? Não. Não, tá? Eu gosto muito de coleira, eu gosto muito. E os que a gente tem. As coleiras, para ir para algum lugar que vai mais remoto. Vou passear, vou levar na praça, repelente. O repelente tem esse intuito de não deixar o carrapato chegar no seu animal. E esse repelente, ele é específico, não adianta a gente comprar na farmácia, não, né? É específico para carrapato. A gente tem alguns mais naturais, a base de É de spray ou é de passar em algum... Não, de borrifar mesmo. Deixa eu aproveitar, já que a senhora está falando do carrapato, eu queria tirar uma dúvida da pulga. Como todos sabem, nós somos da Sincef Pet, e a Sincef, ela higieniza o petzinho, além de fazer a Tanato Pet, né? Para levar para a última despedida, para a última homenagem. E nós se deparamos algumas vezes com os animaizinhos. Com algumas pulgas, né? Algumas centenas de. E nós precisamos, como que nós... Até para não contaminar o ambiente, Exato. né? Sim. Como que eu consigo... Controlá-las ou eliminá-las em si. No ambiente você consegue usar o regente, né? Às vezes você pode deixar uma mistura pronta ali para passar, né? A gente, obviamente, com animal vivo, pelo amor de Deus, a gente não passa no bicho, né? É que o caso de vocês é diferente, mas pro ambiente, vocês podem passar sem problema nenhum. Então, nós tivemos um animalzinho, por mais que nós fizemos a higienização dele, o cuidado. Demos 2 ou 3 banhos nele para tentar já remover. Com álcool e na hora da despedida
Começou ainda a sair algumas pulgas. Nesses casos, aí seria legal se você usasse o que a gente indicaria para animal vivo mesmo. Mata. Não, é a base de fipronil. Dá para você usar, tem um spray próprio para isso que a gente pode usar. Que nesses casos que tem muito e que talvez você não vai conseguir fazer o controle só com o banho. Nós demos um banho normal e depois demos o banho com antipulgas e ainda assim. Sim. É por isso que eu tô falando, nesses casos você pode usar o que seria o medicamento para animal vivo mesmo. Não, mas eu acho que é o melhor mesmo. A fim de evitar exatamente que aconteça isso. Entendeu? Tem alguns sprays à base de fipronil que você pode estar usando sim. Depois você me fala que eu te passo o nome. Tá, porque é muito difícil você ir lá e já se deparar com o animalzinho. E aí o que acaba acontecendo? Você molha e parece que a pulga gruda no pelo e na pele. Aí não sai, você vai pegar ela. E nesses casos de muita infestação, não vale a pena. É legal você ter o regente e tudo mais, ambiente, principalmente para não espalhar ali dentro onde vocês fazem essa preparação. Mas em casos mais extremos, é legal você ter uma coisa um pouco mais potente para não acontecer isso. Olha, a Helena falou assim nos nossos comentários. O trabalho dela é incrível, ajudou muito a neném com laser. Como é que funciona o tratamento com laser? Vamos lá. O laser, geralmente a gente usa para ferida, tá? Mas a gente pode usar para controle de dor. Eu conheci o laser na fisioterapia, né? A gente pode usar para controle de dor. A gente pode usar... eu tenho 2 tipos de laser. Então, eu tenho um laser próprio para ferida e eu tenho um laser próprio mais para dor mesmo. E aí, o laser ele tem a intenção de reorganizar aquela ferida que está muito aberta, muito inflamada. Porque o corpo ele não dá conta de fazer tudo de uma vez só. E por isso que eu te falei, não adianta achar que vai fechar amanhã uma ferida. Não vai fechar amanhã uma ferida. Por quê? Porque esse corpo ele tem que se reorganizar. E o laser vem para isso. Né? O laser não fecha a ferida. O que ele faz? Reorganiza o processo inflamatório. Né? Então, quais são os sinais que a gente tem de inflamação? Então, esse paciente tem dor, essa região fica super vermelha, fica super quente, ela incha e ela também perde a função. Então, um dos sinais da inflamação é a perda de função. Esse sangue não circula, se esse sangue não circula, ele não cicatriza. Então, qual que é a intenção do laser? Desinflamar. Desincha para que esses vasos voltem a funcionar, para que a gente consiga fazer esse sangue circular. Tanto que às vezes sangra a ferida, eu falo, nossa, como tá bonita, aí a pessoa olha para mim assim, eu falo, tem certeza? Gente, sangrar é bom, tá? Por exemplo, ferida infeccionada. Ferida infeccionada não regenera. Ou o corpo combate a infecção, ou o corpo cicatriza. Então, as duas coisas esse corpo não consegue fazer ao mesmo tempo. Então sangrar é bom. Então, sangrar é bom, porque eu já não tenho processo de tecido morto, não está infeccionado e esse tecido está vindo. Né? Então, sangrar, nesse caso, quando a gente está tratando ferida, é um sinal bom. Mas, a ferida ela tem que ser avaliada individual. Por exemplo, o laser é excelente, mas para ferida oncológica eu não posso. Olha só. O paciente tirou um nódulo e infelizmente isso acaba acontecendo muito, porque o tecido com câncer ele não cicatriza que nem um tecido normal. Ele é mais demorado? Ele é mais demorado, ele tem uma chance de inflamar, infeccionar e dar deiscência, né? Que esse ponto abrir muito mais fácil. E o que acaba acontecendo? Eu não posso usar laser. Porque se ele regenera e ele estimula a reprodução da célula, ele estimula a divisão celular para cicatrizar. Como que eu faço isso num câncer? Eu posso estimular o câncer. Quem que me garante que não ficou nada para trás? Não tem essa garantia. Entendeu? A não ser que você tenha um estudo patológico, uma biópsia, que levou em consideração a margem e consegue te garantir que ela tá ok, né? Ok, mas ainda assim, por exemplo, o ozônio vem nessa opção como uma opção bem legal de fazer injetado em volta, um cupping ali, colocar mais concentrado, um óleo ozonizado na ferida. Então, a gente tem várias alternativas exatamente para isso, que volta naquele papo do começo. Ninguém fica sem tratamento. Não vai sair de ali de dentro do consultório falando, olha, não deu para fazer nada. Não tem o que fazer, entendeu? Legal. Então, não pode o laser, mas eu tenho o ozônio. Olha, eu tenho uma pergunta aqui do Johnny. A esporotricose felina é uma doença paliativa? E qual que é o melhor tratamento? A esporo é um problema porque a esporo é uma zoonose. Ela passa pra gente. E aí é muito comum a gente encontrar em gatos de rua, tá? O melhor tratamento é o medicamentoso. O que eu, Carla, na minha experiência, tenho pego ultimamente que não está funcionando. O intraconazol, principalmente o genérico.
Então, não está funcionando mais. O que a gente está tendo sucesso, que eu venho tratando. A gente compra uma marca específica, porque a gente tem uma garantia dela maior, manda remanipular, porque lógico que comprimido humano, pro peso de um gato, que geralmente pesa ali no máximo 4,5, não bate. E o que eu tenho feito de alternativa, né, de integrativa junto, é o azul de metileno com laser. E aí, a gente entra... O laser ele oferece 2 tipos de tratamento para a gente. O regenerativo, que seria a fotobiomodulação. Então, estou usando um fóton, uma luz, para modular a biologia desse tecido. Que é isso que eu falei de modular a inflamação. Mas também a gente tem o PDT, que tem a outra função. O que a gente faz nesses casos desse paciente? Azul de metileno no nariz, que é muito usado em medicina humana. Ferida infeccionada, eles passam o azul de metileno para ajudar. E a gente coloca o laser lá. Mas, cara, o laser não vai estimular quando eu tenho um fator ali de reação. Não, ele vai fazer o contrário. A intenção é matar. Então, ou a cúrcuma em gel, ou o azul de metileno tem essa função. Legal. Mas explica um pouco para o pessoal também o que é esse esporulitose. A esporulitose é um fungo. Né? E o felino, principalmente, é um dos portadores e aparenta bem no rosto, mas principalmente no nariz. E a gente encontra esses pacientes a um ponto que a esporo literalmente comeu o nariz. Então, assim, ela vai degenerando esse tecido do nariz até que forma um buraco mesmo. Olha então, só. Se você procurar foto de animais que passaram pela esporotricose, foram tratados e se curaram, você vai ver que esse paciente fica com a deformidade do nariz. Você sabe de longe quem que é. Tem paciente que perde o folheto nasal inteiro. E assim. é só para felinos? Na verdade, o felino ele é o principal, É o assim. principal. É muito difícil a gente pegar em outros, mas o felino é o principal. E da ela pode esporotricose. passar para humanos, como você É uma disse. zoonose. Esporotricose, criptococose são fungos que vêm de felinos. Por isso que a gente toma um cuidado, às vezes, quando vai manejar um animal de rua. Acabei de achar, você viu que tem uma falha de pelo, tem que tomar um cuidado para manejar. Viu o gato, às vezes enrola numa toalha e não pega direto na mão, porque é uma doença que passa mesmo e não tem cura pra gente. Olha só. Quais são os principais desafios enfrentados pelos tutores quando o pet entra em cuidado paliativo? Vamos colocar, acho que no cuidado paliativo... Mais para terminar. Mais para terminal. Primeiro, aceitação. De longe, assim, é muito difícil para eles aceitarem a condição do paciente e a gente já está ficando sem alternativa, né? Porque esse paciente vai entrar no terminal quando o paliativo já não está funcionando mais. Né? Então, é muito difícil para ele primeiro aceitar, né? Porque a gente acha que quando a gente faz tudo, a nossa resposta sempre vai ser positiva. Sim. E, infelizmente, acaba que não acontece isso. Né? A vida ela tem uma terminalidade. E é muito difícil, principalmente quem ama os animais e quem faz de tudo pelos animais, é muito difícil aceitar a terminalidade, né? Que a vida é finita. Né? Ela tem um começo e ela tem um fim. E, infelizmente, eles vivem muito menos. Pouco, né? Na verdade, o que eu acredito, assim, eles são como anjos pra gente. Então, Sim. Anjos vivem pouco. Porque eles têm uma missão aqui que precisa ser cumprida lá em cima também, né? Sim. Então, os animais idosos, eles são muito especiais, mas também são mais... a gente precisa entender mais. Acho que é a questão de cultura brasileira mesmo. Nós não conseguimos entender o ciclo. O que você pensa sobre isso, Valnir? Jogou a bola para você. Eu acho que é uma situação muito difícil dos tutores, tá? Para os pais de pet entender a partida dele, a despedida dele, né? Sim. Porque assim, ó. Vocês trabalham com isso, vocês mais do que ninguém sabem, né? Na verdade, independente humano o pet, o que nós percebemos, né? Que nós temos que trabalhar de uma forma que trabalhamos para fazer o melhor pelas famílias. Então, nossos planos, nossos atendimentos, eles são para humanos e para pets. Por quê? São para famílias. Então, sua família é seu pet ou é um humano, que também é humano? Sim, mas também é seu animal de estimação, né? Mas eu entendo que para você entender que o seu filhinho está partindo, isso é muito difícil. Sim. E quando ele vai partir, você também não sabe o que fazer com ele, é muito mais difícil. Uhum. Porque por mais que existe a psicóloga do luto pet, você tem que saber aonde que você vai colocar o pet. Será que você vai descartar o pet, ele vai sair no saco preto? Ou você vai fazer
uma despedida adequada para ele, porque quando você consegue fazer uma despedida eu vou dar um exemplo nosso mesmo, tá? Com a Sincef Pet, que nós temos todo o cuidado, como fazer a remoção, como cuidar do tutor, como fazer a higienização do pet, como fazer a Thanato Pet, e levar para a última despedida para mostrar a ponte do arco-íris, que aquele animalzinho, ele veio, mas ele tem que passar a ponte do arco-íris. Não é todo mundo que entende, então... E eu acho que é o primeiro passo do luto, né? A gente entender... Aceitar. É difícil, né? Assim, mas ver que terminou, né? É o primeiro passo para a gente começar a entender, aceitar esse processo de luto, né? Entender que... É isso que eu tô falando, né? É finito, né? A vida tem... Eu vejo muito as pessoas que perdem o pet não terem a vontade de se despedir no nosso memorial, por exemplo. E o que eu percebi, quando eu perdi, que eu também na hora falei, não precisa, é que quando eu fiz a despedida no memorial, eu vi com meus olhos, assim, o ciclo finalizado. Então, eu consegui com que o meu luto, ele fosse compreendido, assim. Eu percebi que ali tinha acabado, e que não é que ia voltar logo Você fica com o sofrimento, com a saudade, mas você nós consegue... enxergamos que realmente acabou, infelizmente. A gente consegue administrar melhor esse sentimento, porque é muito difícil, né? Hoje eles realmente, você falou, eles são um membro da família. Sim. Né? A gente tem escalas maiores, escalas menores ali dentro de uma família, mas, né, os pets, eles realmente entraram dentro da nossa casa. Né? Então a gente tem assim ainda pessoas que criam um animal no sítio, para fora de casa, e que não tem, né? São isso que eu estou falando, são escalas dentro de uma família. E tem gente que o animal dorme na cama. Tem gente que eu estou falando, tem gente que vai querer todas as alternativas, mesmo você falando que é paliativo, e essa pessoa quer promover o que há de melhor para esse animal, porque é um animal que vale a pena. E hoje hoje está mudando muito esse... Vou falar, como que eu vou falar? Antigamente você tinha mais carinho com o ser humano do que com o animal. Hoje já inverteu. Você tem mais o cuidado com Muitas vezes seu demoramos filhinho. mais do que para ir num médico do que para levar no veterinário nossos pets, né? Para a senhora ter ideia, hoje de 100 atendimentos que nós fazemos, uma boa parte de pessoas que perdem seus filhos de 4 patas, ou de 2 patas, ou de penas, tá? Eles optam para ter um diamante daquele pet. Sim. E o humano de 100 para 1. O do pet é de 100 para 50. Sim. Isso aí. A nossa amiga que é dona do Diamante, né? Da empresa do Diamante, a The Diamond, ela vai estar presente no nosso podcast em breve. E ela tem muito a falar sobre isso. Porque muitas vezes, para fazer para humanos, as pessoas ficam... Não vão dar. Mas para pet é assim, sabe? O pessoal aceita. Doutora, tem uma pergunta muito legal. Existe prática, alguma prática que dos tutores que querem adotar para melhorar a qualidade de vida dos pets no dia a dia? Eu sou da... Não adotar, mas assim, que a gente pode adotar em si para melhorar a qualidade. Sim. Primeiro, o sobrepeso. Tentar manter esse animal sempre mais dentro do score possível, mais magro possível. Tá? Às vezes as pessoas falam, que tanto que ele fosse gordinho. Eu falo, não, por favor, deixa assim. Assim é bom, assim é saudável. Porque ainda a gente tem essa ideia, né? Tipo, é tão fofinho. Lindinho. Mas esse fofinho a gente tem. E do mesmo jeito que está crescendo o número de pessoas obesas, a gente também está crescendo o número de animais obesos, mas entra naquela história que eu conversei. Eles não têm tanto tempo para se recuperar, né, para não sofrer as consequências da obesidade que a gente teria, tá? A gente não tem um consenso de cama e sofá, que é uma das coisas que as pessoas perguntam muito. Tem problema subir no sofá, subir na cama, pular no chão? Na verdade, os estudos mostram para a gente que não tem uma ligação direta, desde que os animais sejam condicionados.
Quantos animais que vocês conhecem que são condicionados? Pouquíssimos, né? Então, não é que a gente corta porque pode dar um problema. A gente sabe que existe uma necessidade de um condicionamento para que ele não sofra, porque o animal naturalmente pula. Mas a gente sabe que tem animal que passeia uma vez na semana, que passa o dia inteiro deitado no sofá. Esse é o paciente que vai pular do sofá e vai se lesionar. Sim. Não pela queda, não pelo sofá, pela altura, mas porque ele não é um paciente condicionado. Então, sim, outro inimigo, principalmente de animais grandes, é o piso liso. Nós tivemos uma fisioterapeuta aqui também que falou: meu pai tem uma loja de material de construção e eu falo para ele todo dia: para de vender porcelanato. O piso liso ele é bem complicado. E aí o que acaba acontecendo? Por exemplo, lá na clínica eu tenho um pacote para algumas doenças específicas que não adianta e só fazer a fisioterapia. Não adianta fazer só a dieta. Então, eu fiz um pacote. É como se fosse uma consultoria, por exemplo, para displasia. Uhum. O que esse paciente sai de lá? Comprou o protocolo medicamentoso, se ele tiver em quadro de dor. Sim. Ele já sai com a dieta. Então, assim, precisa de perda de peso, você quer o quê? Comida ou você quer manter na ração? Ah, quero manter na ração. Então, eu vou te indicar tal ração e vai comer tantas gramas por dia, você vai suplementar com isso e vai fazer aquilo. E em casa, o que você vai fazer? A mescla também, né? Da alimentação natural com a alimentação de... Sim, o mix feeding está crescendo bastante hoje. É a opção que o meu cão come por questão de logística ainda. Sim. Né? Eu adoraria que comecei a alimentação natural, mas eu não tenho logística, tempo para conseguir parar, cozinhar e fazer agora. Isso a Ana lá do Mãe de Pet pode ajudar a gente, tá? Sim. A Ana nos acompanha, participou da nossa live da semana passada, do mês passado, né? Então, ela é uma a Ana é a maior a pessoa que me promove petisco, porque na fisioterapia meus pacientes são todos gordos. Aí eu compro todos os petiscos desidratados da Ana. Maravilhosos, né? Aí ela me manda o filé mignon suíno e o filé de frango desidratado, porque é o que eu uso na terapia. Eles comem muito. Então não dá pra ficar usando biscoito, entendeu? Então, assim, a não ser aqueles que gostam de... E eu pego o dela também. O de carne com cúrcuma é ótimo, de fígado, eles amam. E aí eu consigo colocar na fisioterapia sem ter muito peso. Vou contar um segredo pra você. A Ana sabe. Eu não gosto de alimentação pra mim. Eu não gosto de suínos. Acredita que o Luan também não come os petiscos suínos da Ana? Não acredito. Cara, o suíno é o que mais sai lá. Verdade. O Luan não gosta. Aí a gente fala, né, que os animais parecem com o dono. E a Ana falou, não, olha... Aí ela perguntou, quando ele recusou, e ele não recusou nada. Você gosta de carne de porco? Eu falei, eu não. Então, tá vendo? Por isso. Lá é as carnes desidratadas e ela vende manjubinha. Então, assim, quem eu não consigo comprar com o petisco dela, eu compro com a manjuba. Então, assim, para fazer exercício, tem alguns animais que eles estão meio acanhados de estar ali, né? A gente está trocando comida por exercício, né? Nem todo mundo vai. Às vezes o paciente está um pouco desconfortável. A manjubinha, ninguém resiste. Resiste. Ela é a última, assim, nada funcionou, eu tento a manjuba. É desse jeito que funciona lá. Legal, né? Ó, de que forma a rotina influencia no bem-estar físico e emocional desses animais? Cães, principalmente, foram feitos para viver livre. Então, assim, se eles estivessem soltos, eles estariam caçando, cheirando, guardando território, indo atrás de fêmea. E aí, pensa que você pega esse paciente e coloca ele dentro de um apartamento. Ou não só um apartamento, tá? Mas estou falando de restrição mesmo. Eles sem acesso a nada. Às vezes eu falo, tem que passear com o paciente na rua. Porque muita gente vem atrás do canabidiol, por exemplo. Nossa, ele é ansioso. E quantas vezes por dia você passeia com o animal? Não passeio. Aí é um cachorro, né, de 40 quilos. Não. Às vezes é um Spitz ligado no 220 com uma energia de 400 animais. Ah, mas eu tenho um quintal grande. Você imagina ser no seu quintal grande sua vida inteira? Por mais grande que ele seja, aquilo cansa. Animal precisa de estímulo. E o que eu vejo muito? Às vezes a pessoa está passeando assim, ó. Não está vendo nem o que o cachorro está fazendo. Então, ele precisa de um passeio mais intuitivo mesmo. E muitas vezes o passeio não é só sobre andar, é sobre deixar eles cheirarem, né? É isso que eu estou te falando. Então, acaba interferindo diretamente na vida. Por quê? Porque ele não foi feito para ficar parado. Sim. Entendeu? Pensa, por exemplo, eu tinha um pastor de Malinois, pensa num Border Collie, num Blue Heeler, que são animais de trabalho. Cara, são animais que trabalham 18 horas por dia. Naturalmente, instintivamente. Imagina que esse paciente às vezes passear uma vez no dia.
É loucura. É lógico que esse paciente vai ficar doente. É lógico que esse paciente não tem um dos pilares da qualidade de vida, que é realmente essa recreação. O que a gente tem muito hoje. Pacientes com alterações psicogênicas de fundo emocional. Principalmente síndrome da angústia da separação. O tutor vai embora, o mundo dele acabou, ele grita, ele berra, ele destrói o ambiente, ele se mutila. Principalmente shih tzu. Você pode pegar aqueles mais clarinhos. Aqui, a pelagem é escura, porque a saliva vai queimando. Você pega todos eles. Os dígitos, principalmente, é tudo escuro. Por quê? De tanto que eles se lambem. Isso é verdade. Isso, Entendeu? o meu tem esse problema de lambeção. Eu já peguei também. paciente no osso, de se morder no osso, de ficar, e chegar no osso. Entendeu? De morder, arrancar pelo do meio do coxinha, assim. Entendeu? Então, a gente hoje tem, do mesmo jeito que a gente domestificou. Isso foi um avanço imenso para a veterinária, porque a veterinária cresceu e muito. Também a gente tem um lado ruim da humanização, que eles começaram a pegar umas síndromes da gente aí, né? Umas ansiedades. Meu namorado tem uma Dachshund, não fica sozinha em casa, ela chora, ela uiva, ela não fica sozinha e não tem o que fazer. Não tem mais, assim, a gente tentamos de tudo já também. Não adianta, né? Não adianta E a gente tem muitos animais pós-pandemia, né? Ela veio na pandemia. É que nem as crianças pós-pandemia. A gente tem muitos animais pós-pandemia. Ficamos ali 2 anos trancados com esses animais dentro de casa. Isso. Todos os dias, em casa, 24 horas por dia. Hora que foi trabalho, foi exatamente Eles isso. não entendem. Eles não entendem. E é um paciente que tem que passar por uma terapia comportamental. E às vezes o que acontece? A pessoa fala, eu queria o canabidiol para isso. Não é uma monoterapia que vai melhorar. Entendeu? Não é uma monoterapia. Do mesmo jeito que se você tem TAG, você tem depressão, você vai no psiquiatra, ele entra com medicamento, mas ele te indica o quê? Tu tem que comer direito, tu tem que exercitar, senão não vai funcionar, você tem que dormir. Sim. Senão não vai funcionar. Não adianta você achar que você vai entrar com umas gotinhas de canabidiol e o cachorro vai estar sossegado amanhã. É o que eu tô te falando. Ele cresceu com essa realidade com o seu namorado. Sim. A vida dele, a rotina dele era essa. Aí, do nada, o cara sai e deixa ela 8 horas sozinha lá em casa. Ela não entende. Não dá, né? 40 minutos já é impossível. Mas esses animais de pandemia, que isso aconteceu bastante mesmo. Animais de pandemia, então... Que nem as crianças, né? Que tem bastante criança que fala, nossa, não interage com as outras. Criança de pandemia. Porque nasceu, ficou trancado dentro de casa o tempo inteiro, não conheceu ninguém, não interagiu ninguém com essa parte inicial da vida. Coitada das crianças, vê as outras, não sabe o que fazer. E os cachorros também. Muito bicho de creche faz isso. Põe o bicho na creche, não interage. Fica lá no cantinho assim, ó, olhando. Não sabe o que fazer, coitados. Não aprenderam. É, isso aí. A Nayara Ferreira tá falando que você foi incrível com a Luna. Somos muito gratas por Deus ter colocado você no caminho delas. A Luna, cara, ela, olha, coitada daquela cachorra. Ela teve parvovirose. E aí ela ficou internada, maluca a cachorra, nenezinha, filhotinha. E aí ela acabou mexendo, ela teve ela chegou em sepse por conta da parvo, pra você ter noção de como que foi grave o quadro dela. E aí na hora de fazer um acesso, ela acabou mexendo e extravasou noradrenalina, necrosou o braço dela inteiro, assim, a droga necrosou. Fez um arco em volta da axila aqui e aqui é onde vazou também. E assim, foi trabalhos de semana, elas foram super dedicadas, assim, tudo que a gente pediu, elas fizeram, até por isso que deu certo de ter fechado, mas era uma ferida absurdamente extensa, imensa, assim, uma cachorrinha pequenininha, filhotinho, deu muita dó, mas graças a Deus que deu certo. Ficou com uma cicatriz ali, mas isso aí é o de menos. A Maria Clara Moretti está perguntando, vocês oferecem planos para irmos pagando para os nossos cachorros quando chegar o dia do falecimento deles? Responde aí, Valnei. Sim, com certeza. Nós fazemos o plano para você, no final da vida dele, ele estar seguro com o Grupo Sincef. Que é muito importante, né, gente? Aquela história. É melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Porque a gente não tem cabeça nesse momento, né? A gente fica perdido, a gente não sabe para onde correr. Então, assim, realmente, um plano funerário faz toda a diferença. É melhor você ir pagando bonitinho, aos pouquinhos, e quando precisar, tá ali, né? Do que ser pego de surpresa, porque acaba acontecendo, e não ter para onde correr, né?
Exatamente. Ó, a Ana também fez uma outra pergunta interessante. Você pode falar sobre o repelente com óleo de NEM? É o NEM PET. Ele tem tanto para ser aplicado próprio no paciente, né? NEM PET é uma marca, tá? Mas tem vários óleos à base de NIM. Ele tem essa ação repelente contra o carrapato. Como que isso funciona? Então, ele tem um cheiro, uma frequência a ponto do carrapato não querer chegar perto, de entender que ele não tem que chegar perto. A gente tem várias marcas, então a gente tem um repelente próprio para passar no paciente e a gente tem o pó, que é para passar em jardim. Então, por exemplo, estou com uma infestação de carrapato na minha casa. O que eu faço? Porque eu não posso passar a vassoura de fogo, vai queimar a grama, se eu tenho um jardim. Não posso passar botox, triatox, porque é o ambiente que o animal fica, eu posso intoxicar ele e também corro o risco de matar. Então, a gente tem o extrato de NIM em pó, que é muito usado em jardinagem para isso. Então, além pega pulgão, pega um monte de coisa e também tem essa ação repelente do carrapato. E quanto tempo demora esse repelente? Então, a ação dele é mais curta, até porque é natural e não tem conservante nenhum. Né? Então, o que acaba acontecendo é que, assim como a gente reaplica repelente de tempo em tempo no mesmo dia, a gente acaba tendo que reaplicar isso no paciente também. Pode falar. A gente tem coleiras também. Por exemplo, a gente tem uma coleira de erva de Santa Maria, hoje em dia, que também tem esse efeito repelente. Sim. Entendeu? Então, você consegue pôr no paciente para isso. E quando nós vamos para a praia com os animais? E lá na praia também, não só na praia, mas nos lugares de grama, que tem muito animal solto lá nas praias, também o repelente serve. Sim, principalmente para mosquito, né? Na praia a gente tem o risco de digofilariose, que é aquele mosquito que transmite o verme do coração, que é muito comum em região praieira. Então, para o paciente, se ele não for entrar na água, você até pode colocar a coleira, né? Se eu não me engano, a Excalibur que protege, mas se não, o repelente cai muito bem também, ele também pega essa parte. Tá? Então, o repelente tem também o protetor de focinho quando vai pra praia mesmo, né? Tem, principalmente aqueles animais que são despigmentados, que tem focinhos mais claros e tudo mais. É importante passar. É importante passar. E mesma é história. Só o focinho também, né? Ou pode passar aqui. Porque, por exemplo, o Shih Tzu, ele tem o pelo caído, aí tem que passar no meio. Você tem que sempre passar. Olha só que legal. Às vezes o paciente dorme de barriga para cima, muitos animais deitam, né, com a barriga para cima, é legal passar. E quanto à água do mar no pelo, assim, quando eles entram na água do mar? Entrou, tirou fora, enxagou, já era. Deu banho, ó, que saiu, sem muitos problemas. Não precisa dar o banho com shampoo, pode ser só um banho com água. E depois, quando chega em casa, um banho... Sim, agora, é um animal cheio de problema de pele. Nem deixa entrar. Atópico. Não sei se vale muito a pena arriscar entrar, não. Né? Porque a Belinha gosta um pouco de entrar. O Luan, ele gosta de molhar as patinhas. É daquela, só pra falar que eu não vim aqui. Só pra não perder a viagem. Sabe que é uma coisa engraçada que eu acho do Luan? Se a grama tá alta, ele não vai na grama. Ele é todo... Então, ele vai na praia todo delicadinho. Só pra dar aquela salgadinha, pra tirar um mal olhado e é só isso. Isso, exatamente. É muito engraçado. Pra não falar que eu não vim e não aproveitei, tá aqui, ó. Molhei minha pata, sujei ela cheia de areia, né? Que pelos, né? Eu tenho um cachorro que é hidrofóbico. Ele viu água, ele tá do outro lado da casa. Não pode, às vezes eu tô trocando a água da vasilha dele, ele tá do outro lado da casa. Pra dar banho nele é uma vez na vida, uma vez na morte. E ele não contente, ele faz a milanesa. Eu dou banho, ele corre na terra, ele... Ah, que bom! Tem que deixar ele preso até ele secar. É mais ou menos assim. Olha, cada pet tem sua particularidade, né? Quem mais tá aqui? O Johnny, que perguntou sobre a esporo. Ele falou assim, obrigada pelo esclarecimento. Meu bichano foi diagnosticado e tenho que fazer a manipulação do medicamento. Porém, as feridas somem e depois reaparecem. Sim. Por isso que às vezes a medicina integrativa consegue auxiliar, para que a gente consiga regredir e, de fato, matar. Finalizar. Sim, finalizar. Mas é um paciente de gente que vai ficar sempre sob vigilância, tá? Principalmente por ser uma zoonose. Então, é um paciente que a gente sempre tem que olhar. Às vezes, melhora, aí esse paciente tem uma queda de imunidade. Volta. Né? Volta. Ou não sei se é o caso, obviamente, do animal dele. Mas o que a gente vê muito acontecer são animais que são FIV ou FeLV positivos. E aí tem uma queda de imunidade e reaparece. Então a gente não consegue tratar esse paciente de uma forma absoluta porque ele tem uma doença que diminui a imunidade.
Então, sempre fica oscilando, vai e volta. É uma coisa que, às vezes, se não foi pesquisado, é legal pesquisar por conta disso. Olha só, vamos perguntar, né, depois para ele, se ele conseguiu. Estamos quase chegando ao final do nosso podcast. Você tem mais algum questionamento? Não, só queria falar que o Johnny é de Curitiba, Paraná. Também está prestigiando a gente. Bom de Johnny, isso aí. Johnny. O Johnny e a Letícia. Aqui, ó, o Gilvan também disse parabéns pelo trabalho educacional e interessantíssimo. Gilvan é de São Paulo. A Alessandra disse parabéns, doutora, informações incríveis. A Simone é a vovó da Cacau, que é a do meu namorado, disse ela fica na casa da vovó para não ficar sozinha. Tá vendo? Por isso aí, ó. Tá vendo? Cachorro de pandemia. Mimado. De pandemia. Cachorro mimado. É, cachorro de pandemia. Vamos pro nosso sorteio? Pessoal, manda pra mim quem mais comentou hoje pra poder sortear o petbook da Carol. Fala mais, Johnny. Gente, eu sou o que menos fala aqui, viu? Aí depois acaba as lives e ele fala como se nada tivesse acontecido. Isso aí. E aí eu falo, você não perguntou nada e agora tá aí, ó. Agora pergunta. Agora ele fica perguntando. Mas, aproveitando, eu não gosto muito de agulha. Viu? O pet, quando você faz acupuntura, como que ele se porta? A grande maioria tolera, sem maiores problemas. Uma agulha muito, mas muito fininha. Eles falam tudo isso aí pra mim também, viu? É bem fininha. Eu, geralmente, quando vou atender o paciente a primeira vez, eu utilizo uma agulha de gato, que é bem fininha, né? A gente usa tamanhos por exemplo, é um paciente mais gordinho. Então, esse ponto de acupuntura está um pouquinho mais fundo do que o normal. Eu preciso usar uma agulha um pouquinho mais comprida. Geralmente, não varia tanto o diâmetro, mas sim o tamanho dela, tá? Então, eu sempre faço a acupuntura primeiro com esse paciente, com a agulha de gatinho, vejo como ele vai tolerar. Agora, tem alguns pacientes que, de fato, não toleram, que são muito agitados. Imagina esse cachorro correndo dentro do consultório com a agulha para lá e para cá. Além de causar um acidente, a gente perder essa agulha. Hoje, a gente tem a opção da laser puntura. Então, eu tenho um aparelho de laser, que quando eu vou atender, eu troco a ponteira dele. Fica uma ponteira bem fininha, tá? Então, ele só emite o laser e eu utilizo ele no ponto de acupuntura, com laser infravermelho para chegar onde que eu quero. Tem um efeito exatamente igual? Não. Mas como ele não me permite fazer a puntura dele, a gente utiliza esse tipo de técnica que ajuda bastante. Muito legal. Temos a sorteada do dia, é a Maria Clara Moretti. Parabéns, Maria Clara. Quando você puder, entre em contato com a gente. Depois dessa live, você tem 10 dias para nos procurar e até 6 meses para fazer o petbook com a Carol, tá? Então entre em contato com a gente que a gente vai falar um pouco como vai ser a procura e como vai ser essas fotos incríveis que você vai ter com os seus animaizinhos de estimação. Eu, inclusive, já fiz o petbook, fiz com os meus 3 bebês, né? O Luan, a Bela e a Cacau, que agora entrou na minha Agregada vida. agora. E assim, já falei que se terminar comigo, a Cacau vai ter que ser guarda compartilhada. Não quero nem saber. E fizemos, assim, ficou lindo. É um dia muito gostoso que a gente tem com a Carol, tá? A Carol Bolinha, ela é incrível com os animais. Ela vem com petisco, ela deita no chão com os cachorros, a gente senta no chão, a gente faz um piquenique ali. É uma delícia, é um dia maravilhoso que você tem. Não sei se é só você, ou você com seus pets, ou você com a sua família. É lindo de se ver, né? É um dia maravilhoso, é um dia diferente. E quando ela faz foto de filhote? Ai, coisa mais linda, né? Aqui. Fala pra mim, não dá? Difícil é não apertar os neném. Imagino. Como eu falo, Carol, como é que você consegue levar um toda vez, sabe? Não, eu vejo muito o trabalho que ela faz lá na creche das meninas, eles com os boletins de final de ano da creche, não dou conta, gente, é muito fofo. É lindo, lindo. O trabalho dela é maravilhoso. Ela gosta de animal, ela é uma excelente fotógrafa, então juntou o útil ao agradável, né? Porque é que nem mexer com criança, né? A gente tem que ter a pessoa tem que gostar, além de dar aptidão, tem que ter um quezinho a mais ali. A Carol, com certeza, tem. Antes de finalizarmos, doutora Carla, fala onde o pessoal pode te encontrar. Instagram, telefone, onde é a sua clínica, tudo certinho pra gente, por favor. Olha aqui, notícias quentes. Então, a partir de segunda-feira... Olha, pertinho. Pertinho. Eu estarei atendendo somente na clínica. Ela fica lá na Expedicionária do Brasil.
2196, a pessoa não sabe o número. Calma, que eu acabei de mudar. 2196, então é na esquina da Expedicionária com a Prudente de Moraes. Legal. Tá? E eu atendo com horário marcado. Então a gente Ótimo. até exatamente por conta disso. Para todo mundo conseguir chegar, nada movucado, ver um cachorro estressa, então todo mundo com horário agendado. Tá? A gente atende plano de saúde e a gente tem desconto, inclusive a Sincef tem desconto nos atendimentos lá, então quem faz parte do grupo Sincef dos planos tem desconto nos atendimentos lá também. E é um desconto super especial, assim, é só para quem tem o plano PET, tá? Isso aí. Vamos combinar também, assim, a gente pode pensar numa outra parte especial para a doutora fazer um sorteio aqui, porque quem pede ao vivo a gente dá, não tem como falar não, né? Vou falar com a doutora, então, pra gente sortear uma consulta paliativa para algum dos animais aqui presentes. O que você acha, doutora? Acho uma boa. Ele já vai lá, já conhece a clínica. Exatamente. Então, pessoal, na próxima live, o sorteio será com uma consulta com a doutora Carla. Certo. Certo? Pessoal, queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Agradecer a presença da doutora Carla. A doutora Carla, que é uma pessoa, uma mulher super inteligente, que é formada em várias áreas da veterinária. Então, não dá para falar tudo numa live só, né? Vamos combinar? Paliativo, nutrição, fisioterapia, tudo em um único ser humano inteligentíssimo, carinhoso e super alegre, né? Nós já estamos a 1h30 aqui E se deixar, a gente fica até... Porque a gente fala só um pouquinho, né? Só. Você também falou muito, eu achei. eu achei que eu falei muito. Ele fala antes e depois da live, pessoal. Durante a live, eu não sei o que acontece com o meu papai, que vocês desaparece. falam muito, né, gente? Então, Aí você fica inibido. fico inibido. Ah, inibido. Mas para vocês que quiserem conhecer mais do nosso trabalho, convido vocês para fazer uma visita técnica lá no Grupo Sincef, na Sincef Pet, para vocês entenderem como que nós fazemos, como que nós cuidamos do seu animalzinho a hora que ele parte, porque nós damos o banho, fazemos uma higienização, passamos o cheirinho que vocês já conhecem, levamos por uma sala de despedida, onde você vai conseguir se conectar com o animalzinho. Conseguimos fazer um diamante, uma joia afetiva. Temos algo muito mágico para vocês conhecerem lá. Então, aqueles que quiserem conhecer a Sincef Pet, será um prazer em recebê-los lá na Sincef. Pessoal, boa noite. Muito obrigada por nos acompanhar. Mês que vem nós teremos o 12º episódio. E nós teremos uma notícia especial para vocês. Nos acompanhem. Até lá. Até mês que vem. Beijo. Beijo.